Estamos de volta para falar do complemento dessa nona rodada do campeonato. Você que chegou agora, Thiago Nunes não é mais o técnico do Grêmio. Perdeu o cargo depois da derrota de hoje para o Atlético Goianiense, o bom Atlético Goianiense, pelo placar de 1-0. Vamos falar de outro gigante do futebol brasileiro que vive um péssimo momento. O São Paulo foi derrotado pelo Bragantino, líder do campeonato. O jogo foi no Morumbi e o São Paulo tomou a virada. 2-1 Bragantino. Que fase do São Paulo também, né, PC? Agora, mais um resultado que não surpreende. A primeira coisa que a gente tem que deixar muito claro, não é? Enfrentou uma das equipes mais bem montadas em atividade no futebol brasileiro, que pratica um jogo equilibrado, que tem destaques individuais, a começar pelo Arthur aberto e termina com o Claudinho, que é um verdadeiro comandante do time dentro do campo. E um São Paulo que, diferentemente do Grêmio, não está aloprado em relação à busca de uma decisão. Sabe que o momento é um momento particularmente complicado, de instabilidade, mas não me parece, não sei se o Roque tem a mesma visão, que a direção do São Paulo vai tomar uma atitude tão radical como a de interromper o trabalho do Hernan Crespo. Não, acho que não, né, Roque? Isso não, pelo menos imagino que não deva acontecer. Acabou de ganhar um título importante, o torcedor estava amando o Crespo, não vai passar a odiá-lo em 9 jogos, né? Não, acredito que não também, né? O São Paulo precisava desse título que ganhou no Paulista, né? E também no jogo hoje, né? No início do jogo também, o São Paulo tomou o gol de empate depois de uma mudança, mas no primeiro tempo também foi bem. Então, assim, melhorou dos últimos jogos, né? Mas não conseguiu ganhar, mas também não conseguiu ganhar de um time que é líder, né? Então acho que vale a gente também falar aí do Bragantino, que vem, do Red Bull Bragantino, que vem fazendo um grande campeonato, né? Com vários destaques, né? Hoje jogou o Praxedes, que veio do Inter, tem o Natan, zagueiro, que veio do Flamengo, além do Arthur, do Claudinho, né? Então, assim, tem vários bons jogadores também o Bragantino e perdeu para o líder. Claro que para o São Paulo é uma fase ruim que normalmente também acontece nos clubes. Nenhum clube vai conseguir manter o ano inteiro ganhando todos os jogos. É como se passa essa fase, né? É normal passar por uma fase ruim e aí é como reage, tanto os jogadores, o treinador e o clube também. Então, não vejo o São Paulo tomando nenhuma decisão aí drástica de uma saída do Crespo, até porque eu venho, né, observando alguns jogos e hoje, principalmente no primeiro tempo, aí o São Paulo conseguiu até fazer uma boa partida e depois o Bragantino foi melhor e conseguiu virar o jogo. O São Paulo tem uma questão particular que vinha sofrendo com muitos desfalques, né? Assim que acabou o Campeonato Paulista, perdeu uma série de jogadores, né? Hoje teve machucados, Daniel... agora o time está se recompondo, exato, né? Os jogadores aos poucos estão voltando. Exatamente. Tem uma boleda porque a seleção do Equador foi desclassificada. Luciano está fora, que é um jogador que faz muita falta para o São Paulo. O Rigoni é um jogador que está encorpando, está ganhando cada vez mais confiança e, consequentemente, produzindo melhor. Agora, eu queria fazer uma observação, que começou de manhã e ela terminou à noite, em 2 jogos. Tanto no jogo do Bahia, quando venceu a Chapecoense, e no jogo do São Paulo, da derrota para o Bragantino. Chutar de fora da área. Pela manhã, o primeiro gol do Bahia, um tiro do Gilberto, pelo Gilberto, artilheiro do campeonato, é um chute preciso de fora da área. E o gol do Arthur, que garante a vitória do Bragantino sobre o São Paulo, é uma preciosidade também de fora da área. O Roque, como grande zagueiro que foi, sabe que essa é uma jogada que não tem o que fazer. Ou seja, o jogador dá o corte, o jogador olha o espaço e finaliza. Essa bola indo em gol, ela é uma complicação para o goleiro e não dá não há marcação que consiga o tempo inteiro dificultar esse tipo de ação. É claro que muitos times conseguem. Então, é uma coisa que me parece rara, mas hoje eu, particularmente, comemorei por ter visto no jogo Bahia e Chapecoense e depois do jogo, na vitória do Bragantino sobre o São Paulo. O chute de meia distância, esse chute de meia distância, ele funciona. O jogador tem que ter mais confiança na execução desse movimento. E um detalhe sobre esse Bragantino, entre todos os times que jogam a Série A, as 20 equipes, o Bragantino é o time que mais virou jogos na temporada.
Já são 7 vitórias de virada do Bragantino nessa temporada 2021, que mostra que o time, mesmo quando toma o gol, não se sente numa situação desconfortável. Ele vai atrás e consegue, em muitos deles, virar o placar, que é um problema desse São Paulo de hoje, que quando o São Paulo, mesmo fazendo um bom primeiro tempo, parece que quando toma o gol, ele perde um pouco a confiança, o time dá uma descida, uma ladeira abaixo. O conhece isso muito bem, né? Porque, por exemplo, saiu na frente, tomou o empate, aquele passado recente de volta, né, Roque? insucesso, né, Roque? Aquele passado recente, ele volta. Ai, meu Deus. De novo, né? Influencia sim, mas aí você tem que ter essa capacidade dentro do jogo, né? E principalmente aí a responsabilidade dos jogadores mais velhos, mais experientes, de chamar o jogo, né? De falar, tá bom, tomamos o gol, mas estávamos bem, vamos manter, né? Então isso também acontece dentro de campo, né? E você tem que ter jogadores nesse momento que fazem isso, porque o treinador está lá fora, né? E quem resolve ali dentro são os jogadores. Então isso realmente pode acontecer, pode, mas você tem ali maneiras de sair disso também. E do Bragantino é o único time invicto no campeonato, né? Então isso também vale ressaltar aí, porque vem bem também, né? E mesmo tomando 1-0 do São Paulo, o Bragantino não deixou de jogar, né? Jogou, tanto que conseguiu empatar numa bola parada e depois numa bela jogada do Arthur, que tem essa qualidade, essa característica do drible, né? De partir para cima no 1 contra 1, e acertou um chutaço, né? E lembrando bem aí, como o PC falou, os jogadores têm que lembrar que chute de longe também faz gol, né? Então pode chutar que a bola entra. E não só faz gol, como faz golaços, né? Vamos dar uma olhada então na entrevista do Juan Branda, porque o Crespo está se recuperando da Covid, né? Volta essa semana a comandar os treinamentos lá no CT da Barra Funda. E o Juan Branda, que é um dos auxiliares do Crespo, participou da entrevista coletiva. Acreditamos que el equipo es uno, un equipo que ataca y que defiende, y bueno, seguramente no estamos encontrando el equilibrio en todo el juego, no en una faceta nada más. Y creemos que es el trabajo, la perseverancia, las convicciones, la unión, de todo esto se sale con todo esto que hablé, y bueno, de este momento tenemos que estar más unidos que nunca y con mucha perseverancia. Situação complicada do São Paulo, que neste momento se encontra na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro depois de 9 rodadas. O São Paulo é o 17º colocado, 5 pontos, nenhuma vitória até aqui. E aí, Felipe, Roque, quem nos acompanha, começa a pensar de uma maneira muito mais exclusivista em direção aos torneios eliminatórios onde está. Copa do Brasil, na próxima fase enfrenta o Vasco, e a Libertadores, onde na próxima fase enfrenta o Racing. Porque, num cálculo que não precisa nem ser muito elaborado, o São Paulo sabe que não tem mais condições de brigar pelo título brasileiro. Mas tem outras 2 competições onde ele tem amplas, que são com perfis diferentes, porque são torneios eliminatórios, onde ele tem amplas condições de brigar pelo título. E me parece que aí, diretoria, comissão técnica, jogadores começarão, sem deixar a peteca do brasileiro cair. Precisa se recuperar no brasileiro, até porque a coisa tem um efeito em cadeia. Mas perspectiva de possibilidade de título, se complicou elas estão bastante, agora né? direcionadas para essas outras 2. É isso aí.